Oi, pessoal, eu sou a professora Carla Dantas e hoje nós vamos estudar matemática. Vamos estudar proporcionalidade na circunferência, o número π. Iniciaremos com a história da roda. A roda foi uma das maiores invenções da humanidade. No Egito Antigo, usavam toras de madeira como rodas para transportar grandes pesos. Veículos com rodas, puxadas por animais, também eram usados na antiga Mesopotâmia. Um dos vestígios deixados por essa civilização é uma pedra de argila, datada de 3.500 a.C., com o desenho de uma carroça que usavam discos de madeiras como rodas. Gente, já pensou o peso dessas rodas? Porque olha como eram bem sólidas, né? Mas como tudo na vida, a roda também evoluiu. Com o tempo, para que a roda se tornasse mais leve e veloz, foram se fazendo aberturas, o que deu origem à roda com raios. Esses raiozinhos aqui, né, que a gente conhece já nas rodas de moto, nas rodas de bicicleta. Vamos dar uma olhadinha na roda aqui da bicicleta. A roda da bicicleta é composta por algumas partes, né? Essa parte aqui, olha, que fica aqui o pneu encaixadinho, é o aro. Temos também os raios, o disco central e o pneu. Quero que vocês prestem atenção nos raios. Os raios, eles saem da parte central aqui, olha, da roda e vão até o aro. Ou seja, ele liga aqui essa bordinha do aro, da roda, até o raio central. Isso nos lembra uma circunferência, né, gente? Na geometria, nós usamos a circunferência e chamamos esse ponto central aqui, esse ponto que fica exatamente no meio, a gente chama de ponto central. Você traçar uma linha do ponto central a qualquer parte da circunferência, você vai estar traçando a medida do raio. Vamos olhar novamente aqui a circunferência. Nós temos o raio, o raio e o centro. Se você vir e passar uma linha de uma ponta à outra da circunferência, passando pelo centro, nós vamos encontrar o diâmetro da circunferência. Preste atenção que o diâmetro é o dobro da medida do raio, né? Se o raio mede 2 centímetros, o diâmetro vai medir 4 centímetros. Se o raio mede 10 metros, o diâmetro vai medir 20 metros. O diâmetro é sempre o dobro do raio. Ou seja, o raio é metade do valor do diâmetro, né? Mas para que isso? Porque nós vamos estudar o comprimento da circunferência. Ao dividir o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, ou seja, o dobro do valor do raio, encontraremos um número irracional chamado π, que vale aproximadamente 3,14. Esse valor é encontrado para qualquer circunferência. Então, gente, se você dividir o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio, nós encontraremos o valor de π, 3,14. O que é interessante nisso? Porque não vai importar o tamanho da circunferência. Você dividindo o comprimento pelo diâmetro, o valor será sempre π. Olha que legal! Se você dividir, então, aqui esse pneu 1, você vê em média o valor desse pneu 1 com a fita métrica. Tem que ser bem grande, né? Que roda grande. Depois que você medir com a fita métrica o comprimento 1, você vê em média o valor aqui do diâmetro, ou seja, o dobro do valor do raio. Você mede aqui o valor do raio. Você dividir o comprimento da circunferência 1 pelo raio, pelo dobro do raio da circunferência 1, você vai achar o valor de π. Na circunferência pequenininha, gente, é a mesma coisa. Se você chegar e medir, e vier com a fita métrica e medir o valor do dobro do raio, e dividir o comprimento pelo dobro do raio, você vai achar π. Então, por isso que os círculos, as circunferências, na verdade, elas são proporcionais. E qual é a constante de proporcionalidade delas? É o número π. Então, vamos lembrar aqui da fórmula do comprimento da circunferência.
Sabemos que se eu pegar, dividir o comprimento da circunferência pelo dobro do valor do raio, eu vou achar o valor de π, que é aquele aproximadamente 3,14. Mas vamos organizar a fórmula. C dividido por 2R é igual a π. Eu pego esse 2R que está dividindo, ele passa multiplicando para cá, vai ficar a fórmula C é igual a 2 raio vezes π. Para facilitar, para a gente lembrar, não fica mais fácil a gente lembrar assim, né? A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, eu tiro esse raio, esse π que está aqui sozinho, e deixo ele junto do 2. Vai ficar comprimento é igual a 2π raio. 2π raio. Gente, não é 2π raio, não. É 2π raio. Botei os meninos só para vocês lembrarem da fórmula. Vamos fazer a questão 1 agora. Uma pista circular tem medida de comprimento de raio de 300 metros. Letra A. Qual é a medida de distância aproximada percorrida por um ciclista que dá 15 voltas nessa pista? Desenho aqui uma pista circular e o problema vem dizendo que o raio é 300 metros. Está aqui a pista circular, seu raio é de 300 metros. Ok. Vamos lembrar da fórmula? Como é? Botei aqui os meninos para vocês lembrar. Comprimento é igual a 2π raio, né? Raio, não é raio não, 2π raio. Vamos substituir aqui, né? Comprimento é o que eu quero descobrir, é igual a 2 vezes π, π vale 3,14 aproximadamente, vezes o R, que é o raio. Quanto é o raio? 300 metros. Só é substituir na fórmula. Gente, é só multiplicar agora. 2 vezes 3,14 vai dar 6,28 vezes 300. Estou multiplicando aqui, 2 vezes 3,14 e agora vezes 300. Deu 1.884 metros. Acabou a questão? Não, porque aqui está pedindo o seguinte, o que é que a gente descobriu? A gente descobriu a medida do comprimento dessa circunferência. Só que na questão A diz o seguinte, que um ciclista dá 15 voltas. Então, eu vou pegar a medida do comprimento dessa circunferência e multiplicar por 15. 15 voltas é igual a 15 vezes 1.884 metros, que dá 28.260 metros. Como ficou uma medida um pouco grande, a gente pode transformar isso em quilômetros. Como é que eu transformo metro para quilômetro? Vamos ver aqui. Metro, vou pular quantas casas até chegar a quilômetro? 1, 2, 3. Então, aqui, como não tem vírgula, você imagina que a vírgula está aqui no final. Então, vamos andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar exatamente aqui, ó, entre o 28 e o 26. Por que o zero sumiu? Porque esse zero aqui, ó, não vai influir em nada. Então, quando coloca aqui a vírgula, você esquece esse zero. Fica 28,26 quilômetros. Essa foi a distância que o ciclista percorre ao dar 15 voltas nessa pista. Letra B. Quantos minutos ele vai precisar para dar 15 voltas, considerando a medida de velocidade média de 25 km por hora? A gente já estudou velocidade média, tá? No vídeo anterior é esse. Vamos pegar os dados do problema. 15 voltas é igual a 28,26 km. A gente já calculou aqui no problema anterior, né? Só fiz copiar aqui a resposta. E aqui também na letra B está dizendo que a velocidade média é 25 km por hora. Então, vamos pegar a fórmula de velocidade média? Lembra que a distância dividido por tempo, no lugar de velocidade média, eu vou colocar o valor que já tem dizendo aqui, que é 25. Então, no lugar de velocidade média, 25. No lugar de distância, eu vou colocar 28,26 e vou dividir pelo tempo. O tempo eu vou chamar de T mesmo. Gente, tá vendo como é importante transformar de metro para quilômetro? Aqui eu não posso usar a medida de metro. Por quê? A velocidade média está em quilômetro por hora. Então, eu tenho que a distância aqui, para ser usada na fórmula, também tem que estar em quilômetro. Sempre manter as mesmas unidades. Se você fizer com unidade diferente, não dá certo. Então, ficaram aqui duas frações, né? Como não tem nada embaixo do 25, eu coloco um 1. Tá vendo que eu só repeti, pus um 1 aqui, para a gente fazer aquela fórmula. Lembra? Produto dos meios, 25 vezes t, é igual a produto dos extremos.
25 vezes t, 25t. 1 vezes 28,26 dá 28,26. Esse 25 que está dividindo, ele passa para o outro lado como? Ele está multiplicando, desculpa, multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. 28,26 dividido por 25 dá 1,13 horas. Isso aqui, gente, é medida de tempo. No exercício de vocês do livro, vai estar aí no livro de Telares, na página 41, nono ano, tem essa questão, tem uma questão bem parecida com essa. Então, para você encontrar a resposta dela, ela vai estar em minutos. Então, você vai encontrar em horas e depois você multiplica por 60 e vai encontrar os valores em minutos. Aqui eu também vou colocar o valor em minuto e em segundo. 1,13 horas, eu sei que 1 é unidade inteira. Então, isso aqui é 1 hora. E o 0,13 eu tenho que multiplicar por 60 para achar a medida em minutos. Deu 7,8 minutos. O 7, como deu um minuto certinho, eu coloco aqui. E o 0,8, ou seja, o 0,8 não pode ficar sozinho, a gente bota 0,8. O 0,8 minutos eu tenho que multiplicar de novo por 60. Aí eu vou achar a medida em segundos. Nesse problema, ele gastou 1 hora, 7 minutos e 48 segundos. No livro de vocês de Telares, de Dante, vai ser preciso só multiplicar por 60, porque a resposta vai ser dada em minutos. Não vai precisar colocar em segundos. Questão 2. Um reservatório tem a forma de um cilindro. Sabendo que a medida de comprimento do contorno da base é 10 metros, calcule o caderno a medida do comprimento aproximada do raio da base desse reservatório. Gente, olha, ele é um cilindro, então a base dele é circular. O contorno da base dele é 10 metros. Ele está dizendo que o contorno, então essa região aqui, ó, que contorna o cilindro, é 10 metros. Ele pediu a medida do raio. Então, se a gente já tem a medida do comprimento, a gente sabe que aqui ele pediu para considerar 13,1. E que é a medida do raio, eu pego aquela fórmula, 2π. No lugar de C de comprimento, eu vou colocar 10, porque 10 é o comprimento. Aí, repito, sinal de igual, repito 2. No lugar de π, eu vou usar 3,1, porque o problema disse para usar 3,1 vezes o raio. Vamos multiplicar 2 vezes 3,1 dá 6,2 vezes o raio. Como ficou a letra do lado direito, eu sei que vocês não gostam, eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter totalmente a equação. Quando eu inverto ela totalmente, eu não mudo nenhum sinal. Fica 10 igual a 6,2 vezes R, é a mesma coisa que 6,2 vezes R igual a 10. Não mudei nada. Agora, preste atenção, esse 6,2 está multiplicando pelo R. Ele passa como para o outro lado? Dividindo. Fica 10 dividido por 6,2, que dá esse número enorme, se você for pôr na calculadora. Por isso que ele pediu aproximado. Eu vou aproximar aqui, olha, com duas casas. Eu venho aqui, 1,61, paro no 1. Depois do 1, qual é o número que vem? É o número 2. Lembram que eu já expliquei que se esse número aqui for menor, que 5, a gente só faz repetir, fica 1,61 mesmo. Se esse número 2, se aqui tivesse um 4, um 6, em vez de ficar 1,61, a gente arredondava para 1,62. Se aqui tivesse um 5, um 6, um 7, um 8, um 9, no lugar do 2, ficaria 62. Menor que 5, ou seja, 4, 3, 2 e 1 e 0, repete, fica 1,61. Questão 3. A circunferência que representa a roda da bicicleta de Paulo tem medida de comprimento de 180 centímetros. Qual a medida do comprimento do raio dessa circunferência? Use π igual a 3,1. Então, aqui ele está dizendo que o comprimento da circunferência da bicicleta de Paulo tem 180 centímetros. Então, no lugar de comprimento, eu coloco 180 e repito a fórmula, igual a 2 vezes π vezes R. 2 vezes π dá 6,2. Faço a mesma coisa que eu fiz na questão anterior. Inverto a fórmula, a equação,
Por isso que não mexe com os valores, nem fica nada positivo nem negativo, porque eu inverti tudo. Agora aqui, ó, tá multiplicando, passa dividindo. 180 dividido por 6,2 vai dar esse número enorme aí se você for fazer na calculadora. Mas como a gente vai fazer aproximada, nós vamos arredondar para 29 centímetros. Porque ó, depois da vírgula vem um zero. Então, vamos deixar um número inteiro, 29 centímetros aproximadamente. Pronto, gente, essa foi a última questão. Tem aqui uma bibliografia que eu coloquei do estado de Pernambuco. E qualquer coisa, vocês já sabem, isso é fazer perguntas que eu estou aqui para ajudar vocês.